galera do canal Canhotinha 70, sejam muito bem-vindos. A partir de agora vocês estão assistindo o Canhota.Cantarelli com quem? Sempre recebendo um convidado do mais alto nível para resenhar com a gente sobre futebol, que é o que a gente gosta, né? Eu sou o Bruno Cantarelli, aqui ao meu lado a Fera, o dono do canal. E aí, Canhota, beleza? Tranquilidade? Tudo bem, Cantarelli? Tudo certo. E aqui com a gente um convidado muito especial, né? Um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, assim como o Canhota, né? Um cara que representa muito uma gigante torcida do nosso futebol, que é a torcida do Vascão da Gama. Roberto Dinamite, seja muito bem-vindo ao canal Canhotinha 70, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Tudo bem, Cantarelli, é um prazer estar contigo e principalmente com a sua figura, né? Esse grande mestre do futebol que é o nosso Gerson. Com certeza, vamos trocar muita ideia sobre futebol, o que tá rolando. Ô, Canhota, esse aí, jogou bola, não jogou? Como é que é, hein? Esse jogou. Jogou pra caramba no Vasco, no Barcelona. Eu tenho até uma pergunta para fazer para ele sobre o Barcelona. Não é esse Barcelona, não é esse Barcelona de hoje, não. Esse Barcelona de hoje tem o Messi a meia bomba e o resto corre atrás. Barcelona que o Roberto jogava era o Barcelona. Eu queria saber de você o seguinte: como é que foi, primeiro, a sua ida para lá e como é que a galera se comportou com você naquela oportunidade? Porque você já saiu daqui campeoníssimo, artilheiro de todas as paradas. E aí? Gerson, na realidade, quando eu saí, já saí como você colocou, como um dos ídolos do Vasco, artilheiro do Vasco, e cheguei no Barcelona com essa vontade de jogar, de buscar o meu espaço, e infelizmente o tempo foi muito curto, né? Porque na realidade, quando eu cheguei no Barcelona, o técnico era o Rifé, que veio ao Brasil, né, para me ver jogando, e que foi o cara, vamos dizer, que oficializou a contratação junto com o presidente do Barcelona. E logo depois, eu comecei já jogando 3, 4 jogos, fiz gols em jogos importantes, a gente tinha campeonato da Recopa, e logo depois ele saiu, entendeu? E não sei porquê, ele saiu da equipe do Barcelona e entrou o Heleno Herrera. E dizem que esse Heleno Herrera, eu não o conhecia, mas sabia do histórico, né? E uma das lembranças que se tinha era do Heleno Herrera com o Santos, na época o Santos de Pelé, lá em 60 e qualquer coisa, e que o Santos fez grandes jogos e tal, e ele cismou, dizem que ele cismou com o jogador brasileiro, mas não tinha nada a ver com isso, né? Então, ele entrou e eu joguei mais 1 ou 2 partidas com ele, e depois ele não me aproveitou mais, entendeu? E aí eu passei alguns jogos sem atuar, e aí foi quando surgiu essa coisa do interesse do Flamengo, que teve lá em Barcelona, e depois, logo a seguir, em razão da Recopa, tive uma proposta da Inglaterra também, mas a coisa ficou por aí. Foi um período muito curto, eu passei praticamente 5, 6 meses, quase 6 meses no Barcelona só, mas aí entrou essa coisa que eu falei do Flamengo, o Flamengo se interessou, o Vasco também se manifestou, né? Principalmente a direção do Barcelona fez contato com o Vasco e tal, mas o que gerou essa minha volta ao Brasil, na realidade, foi esse interesse, vamos dizer, primeiro interesse do Flamengo, em que a direção do Vasco e o próprio torcedor do Vasco não aceitava, não entendia essa coisa de se caso viesse a acontecer. Então, o Vasco se manifestou junto com a direção do Barcelona e aí houve um acordo, um entendimento, eu voltei para o Vasco em 1981 eu voltei para o Vasco e fiz o meu jogo aqui no Maracanã. Aquele jogo, um jogo que para mim foi importante, a vitória contra o Corinthians de 5-2,
fiz os 5 gols contra o Corinthians nessa volta da história. É só isso, né? 5 gols contra o Corinthians na volta ao Vasco da Gama, né? E você vê, e você vê como é que são as coisas. O Herrera, eu conheci o Herrera, foi um grande jogador, como treinador, foi uma porcaria. E não te aproveitou como deveria ter aproveitado. Já começamos com uma história desse nível, a história do Roberto, a passagem dele pelo Barcelona, o retorno ao futebol brasileiro, teve sondagem do Flamengo, mas ele voltou para o Vasco e na reestreia no Vasco, ele fez 5 gols. Cara, você que está assistindo o Papo, dê o like aqui no Papo, quanto mais likes a gente tiver, para mais gente aparece o Canhota e Cantarelli com quem, beleza? E mais, também deixa aqui quem você quer ver no nosso Papo, participe com a sua opinião sobre o que a gente vai conversar por aqui. E quem você quer como convidado, também deixa aqui nos comentários, que é importante demais. Não se esqueça, o like a todo momento, beleza? Vamos entrar nos assuntos do nosso futebol atual, né, Gerson? Claro, também abordando a carreira do Roberto Dinamite. E entrando agora num assunto que é a questão dos centroavantes no Brasil, né, Gerson? São poucos os homens-gol, né, os caras que fazem a alegria da galera, que fazem a rede balançar, que a gente tem hoje no nosso futebol. Por que você, Gerson, acredita que isso acontece? Bom, primeiro é trabalho de base, tá? Que vem da base. Tá? Você não pega ninguém no meio do caminho e bota para ser jogador. Tá? Praticamente vem da base. E na base você tem que ter gente esperta ali, tá? Que sabe manobrar os bons jogadores, né? Os talentos. Aí o cara vai dar um drible, tu dá uma bronca no cara. Não quero drible, dá um bico para frente. Quer dizer, isso é ruim. Então o que acontece? Na base, você vai administrando, né? Você é centroavante, seu posicionamento. Eu quero saber isso do Roberto, que foi o belíssimo centroavante. Posicionamento, como é que você deve receber a bola, não fica de costa para os zagueiros. Que até, por exemplo, que eu que jogo no meio do campo, se eu pego meu centroavante de costa pro zagueiro, eu vou botar a bola nele, ele só vai dar trombada, só vai levar trombada. Então ele tem que ficar numa posição que eu possa meter a bola para ele, ele domina e entra para fazer o gol, ou não fazer. Então esse posicionamento, eu acho que pode ser perfeitamente e tem que ser corrigido na base, para quando você chegar em cima, já está bem arrumado. Por exemplo, se você for um jogador centroavante, como foi o Roberto, goleador, sabendo posicionamento e tecnicamente bom, você assombra. Você está no ápice da história toda. Porque centroavante que faz gol, ele empurra para dentro do gol, tá? Isso qualquer um faz. Não precisa ser um centroavante e não precisa ter nome e nem vai ter. Tá certo? Roberto, como é que você na base foi administrado e, quer dizer, você naturalmente já sabia, você era tecnicamente muito bom e foi aperfeiçoando. E você acha que a base foi muito boa para você, soube te orientar? Time de cima, quando você entrou, quem te orientou? E aí? Olha, Jefferson, você melhor que ninguém sabe disso, né? Você é um dentro, fora do campo, mas dentro do campo, então, você foi um mestre ali, não só da tua função, mas também com essa visão que você tinha, e orientando e falando com os jogadores. E no primeiro momento, nessa categoria de base lá, juvenil do Vasco, eu joguei juvenil 71 e 72. E em 71 o Vasco foi campeão carioca juvenil e 72 foi o Flamengo juvenil. Então foram duas gerações assim boas do Vasco. E aí o Gaúcho, Pastoril, Mazzaropi, o Flamengo tinha aqueles outros grandes jogadores. Mas eu era um centroavante. Naquele momento ali, o Célio de Souza, que era o técnico, ele me colocou na posição de centroavante, o cara dentro da área, mais dentro da área. Então a gente jogava, como todo mundo atuava com 2 laterais e 2 pontas bem abertos e tal. Então para mim era uma facilidade, porque eu já era alto, né, tinha uma boa impulsão, uma boa colocação, e era aquele cara que escorava para os jogadores que vinham de trás. Né? Eu acho que tinha nessa categoria 2 jogadores, o Paulinho, que era o meia,
foi para a seleção, e tinha o Pastoril, que era também um meia esquerda, antigo, né? O famoso meia esquerda, que tinha uma habilidade fantástica. Então eu era o cara de finalização. Naquele momento eu era o cara de finalização. E os caras cruzavam bem, metiam muito bem a bola. Então, por isso eu me tornei artilheiro logo nas categorias de base. E logo que eu fiz a minha estreia na equipe principal. Então foi importante esse trabalho na base, lá com o Célio de Souza. Depois, é claro, eu fui melhorando, fui aperfeiçoando. E aí já em 73, 72, eu peguei, para você ter uma ideia, peguei o Tostão vindo para o Vasco, né? Na época, o Tostão chegando no Vasco, e eu garoto ainda, tendo a oportunidade de estar ali perto, né, daquele talento, daquela figura, né, fantástica, me orientou muito. Joguei também um período com o Silva, né, outro cara super jogador também. Então, esse período de 71, 72, campeão juvenil, entrei no profissional, fiz a minha estreia no profissional. Desculpe se eu vou começar a sair um pouco da pergunta do Gerson. Então, porque em 72 eu fiz a minha estreia já no profissional, e meu primeiro jogo no Maracanã foi contra o Inter de Porto Alegre. E nesse jogo com o Inter, eu fiz um gol com um chute forte de fora da área. O zagueiro era o Ponte, o goleiro era o Gainete, né? Eu dei um corte para a direita no Ponte, fora da área, e bati forte. Na época, Gerson lembra bem disso, a rede não era essa rede esticada, era aquela rede que tinha um véuzinho ali. A bola pegou e levou a rede, e o cara tirou a foto. No outro dia, o Jornal dos Esportes tampou na primeira página, né? Em razão do chute forte, e aí surgiu o apelido. Dinamite. Eu fiz um gol, e esse gol, o Jornal dos Esportes colocou o garoto, em razão de estar com 17 para 18 anos, o garoto, o Dinamite, explode no Maracanã. O apelido Dinamite vem desse jogo Vasco e Internacional, desse meu primeiro gol também no Maracanã, na equipe principal. Com certeza. Ô Roberto, você é o primeiro convidado que a gente recebe aqui nesse novo quadro no canal Canhotinha 70. E, aliás, primeiro detalhe, 3 caras foram os mais pedidos para a gente receber aqui nesse papo. Zico, Rivelino e Roberto, né? Não necessariamente nessa ordem, foram os nomes que mais apareceram, né? E outro detalhe também, para a garotada mais nova, né? Roberto Dinamite fez 708, é isso? É isso, 708 gols só com a camisa do Vasco, né? Então, fora seleção brasileira, Barcelona, ainda atuou na Portuguesa, enfim, né? É, isso aí. Então, o Roberto é um artilheiro nato que a gente, infelizmente, não tem mais no futebol brasileiro hoje. Fala, Canhota. E o livrinho, que esses gols estão anotados, é vivo. Ah, tem esse livrinho. Tem vivo, Tem gente já... Fiz 1 milhão de gols e tal, mas o cara que anotou morreu, levou o vidrinho junto. Esse não. Esse tá lá. Tá lá, registrado certinho. Esse tem súmula. Esse tem súmula, é isso mesmo. Agora, ô Roberto, você que foi um centroavante dos maiores da história do futebol mundial, como você disse aí, contou a história do surgimento do apelido, né? O Garoto Dinamite, na capa do jornal e tal, na estreia dele aí no profissional do Vasco. Eu quero saber o seguinte, hoje você observa, como é que você observa o centroavante de hoje? Assim, qual jogador da posição que te chama a atenção hoje? Pode ser no mundo, no Brasil, enfim. Cara, mais difícil, né? Se falar. Porque eu tive dois. Eu vou tentar explicar. Eu tive 2 momentos na minha carreira. Esse que eu falei lá, de juvenil, depois profissional, né, que joguei um pouquinho com Tostão e tal, e depois de 73, aí em 74 eu fui titular do Vasco. E aí o que aconteceu? Em 74 fui titular, o Vasco foi o primeiro título de campeão brasileiro, eu fui artilheiro da competição, né, foi o primeiro ano que eu fui artilheiro da competição, Campeonato Brasileiro, e como um jogador de área, como um jogador de finalização e tal, e eu fui jogando, e sempre marcando muitos gols na minha carreira. Eu tenho um histórico assim, que é muito legal, aí quando eu falo isso, o Gerson, eu sei do trabalho do Gerson, com essa garotada, com as escolinhas de futebol, com os garotos que estão iniciando,
Então, é muito legal colocar isso para eles e falar, e mostrar que não é fácil, né? Mas se você se dedicar, se você buscar com muita vontade, muita determinação, porque não basta também só ter vontade, você vai conseguir, seja no futebol ou em qualquer segmento. Então, eu sou muito grato a tudo que me aconteceu, por, assim, falar desse lado da minha família, que me ajudou, com meus pais, me incentivaram, me apoiaram e tal. E eu acho que para mim foi esse início de tudo, né, que eu me tornei aí. Eu posso falar mais ou menos do histórico. Você começou a falar, né? Que o artilheiro das. Pode falar. Da história do, artilheiro da história do Vasco. Artilheiro Isso. Do campeonato. O artilheiro do Campeonato Carioca, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Né? O maior artilheiro da história do Brasileiro, com 190 gols marcados no Brasileirão, não é isso? É verdade. Eu estava até vendo essa semana aqui. O Fred, que é o único jogador que está atuando, né? Isso. Fez o gol agora, essa semana contra o Vasco. Ele está enxergando. Ele está com 152 por aí, um negócio assim. Mas essas marcas, para mim, quando eu falo isso, é porque essa garotada que o Gerson bota aí para trabalhar, para jogar, para buscar o seu espaço, eu acho que todo mundo tem esse direito, né, de sonhar e buscar isso. Então, eu tenho essa marca e eu tenho o maior orgulho, porque o Vasco foi o clube que me projetou e me deu essa condição. Então, eu estou aí entre os 5 maiores artilheiros do mundo, então essa coisa toda, que é muito legal, e eu tenho o maior orgulho. Com certeza. Repito aqui então, o Roberto falou, o maior artilheiro da história do Vasco, o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. É pouca coisa, não? Né? 708 gols só com a camisa do Vasco. Né? Então, assim, é uma coisa muito distante do que a gente observa hoje. Se não for Messi e Cristiano Ronaldo, esse nível de jogador, né? Um número de gols muito distante do que a gente observa hoje, né, cara? Eu não vou nem passar pro lado da Europa. Eu joguei muito também. Não tinha qualidade, mas também joguei bastante. Tem quase 20 anos. Sim. Né? Exato. 92 92. Eu não vou nem passar para o lado da Europa, eu vou dizer que no Brasil, nessa época que o Roberto está falando, tecnicamente falando, os melhores de hoje não jogariam. Então, se ele pega essa leva de hoje, ele vai fazer 1 trilhão de gols. Exatamente. Porque não é saudosismo, não é nada. Eu estou discutindo tecnicamente. Você pega os jogadores, tecnicamente falando, do passado, e desse passado que o Roberto está falando, e pega os de hoje, não tem nem comparação. Os de hoje são bons, tem aí uma meia dúzia e tal, se tanto. Estou discutindo tecnicamente. Mas nessa época, tinham 300. Essa é a diferença. Hoje vocês não jogavam. Com toda razão, não jogavam de vergonha. Porque hoje é na verdade, hoje é uma correria desenfreada, trombada para tudo quanto é lado. Pega 2, 3 que pensam, o cara já está na seleção brasileira. E para naquela época você chegar à seleção brasileira, você tinha que ir lá, cara. E o argumento deles muitas vezes, Roberto, é o seguinte: não, vocês não jogariam porque hoje o preparo físico é muito maior. Agora, imagina, a galera acha que só brucutu, né, melhora o preparo físico. Imagina vocês com o preparo físico de hoje. Exatamente. Né? A discussão é essa. A gente discute tecnicamente, porque fisicamente se igualar, irmão, porque a tecnologia foi muito mais adiante. Exatamente. Claro que vem crescendo. Quando você pega os talentos todos passados e bota, né, aqui com o condicionamento físico de hoje. A época da gente, a gente tirava exame de sangue para saber se estava com infecção, com não sei o quê. Hoje o cara tirou uma gotinha do lóbulo, ele sabe da tua vida para lá e para cá. O DNA é de anteontem para cá, entre aspas. Então, tudo modificou. Agora, não estou discutindo isso, estou discutindo tecnicamente. Quem sabe e quem não sabe. Com certeza, Roberto.
o que eu até comento isso com meu filho, ele faz esse tipo de colocação, né? Fala assim, você hoje jogava com os caras iam te marcar. Olha só. Aí eu falo para ele... Dá uma surra nele! eu falo para ele o seguinte, a diferença era o seguinte, que nós pensávamos antes da bola chegar. É isso. Então, essa coisa do condicionamento de hoje, todo mundo fala do condicionamento de hoje, do treinamento, disso e daquilo, mas a gente tem, o futebol brasileiro hoje tem uma carência, vamos dizer, que essa coisa, não só do talento, mas do treinamento específico, que é cabeceio, que é falta, que é cobrança de pênalti. Falta, então, há quanto tempo que o Brasil, o futebol brasileiro não tem uma média numa competição como essa de gol de falta? Mas se a gente for analisar hoje, puxar aí, quantos gols foram feitos nesse Campeonato Brasileiro de falta? Até agora é muito pouco. Então, eu acho que tudo é treinamento, mas você tem que ter o dom, você tem que ter qualidades para isso, para você aperfeiçoar e melhorar. Você achar que, eu vou treinar mais aqui e vou ficar melhor do que os jogadores daquela época. Eu acho que não. Eu acho que o treinamento, se nós fizéssemos esse treinamento de hoje, iríamos ser muito melhores, né? Poderíamos estar rendendo muito mais do que naquele período. Acho que essa é a diferença. Com certeza, né? Se tivesse... Eu queria falar isso no ar em algum lugar e falo isso aqui porque a galera da minha idade é chata com esse negócio. O pessoal fala, não, porque condicionamento físico, só que só dá um condicionamento físico para os brucutus, né? Para quem vai marcar. Os craques com condicionamento físico de hoje, com tratamento médico de hoje, né? Com as facilidades que o futebol tem em termos de peso de bola, qualidade de gramado, vocês iam deitar e rolar muito mais do que deitaram e rolaram na época, né? Isso é óbvio. E você vê uma coisa. Os de meia idade, 30 e pouco, 38, 40, eles só estão jogando hoje porque tecnicamente eles são bons. Porque eles são poucos. Está dizendo, pode citar Nenê 39 anos, Fred. Exatamente. Né? Tá também ali próximo. O Zé Roberto, que é 40 anos. Tá? Isso porque é uma técnica apurada. Porque se fosse só físico, eles não estariam jogando. Sim, claro que não, que a idade pesa. Então, tecnicamente, eles ainda estão... O Rafinha, por exemplo, que tecnicamente joga na lateral, joga na lateral, está resistindo porque tecnicamente eles são bons. Senão, não iriam resistir a essa pressão toda, esse calor todo, principalmente aqui no Brasil. Vou jogar esse debate aí pra galera, cara. Comenta o que você tá achando, o que você acha sobre isso. Os craques de antigamente com o preparo de hoje, com a condição física de hoje, mais também com os tratamentos médicos para se recuperarem rapidamente de lesões. O que você acha? Os caras seriam maiores do que são? Por exemplo, Canhota, Roberto Dinamite, é uma discussão interessante. Escreve aí e mais, cara. Dê o seu like aqui, cara. Quanto mais likes a gente tiver, mais chance do projeto dar certo. O projeto já tá legal demais. Olha a fera que tá aqui com a gente. E mais também, deixa aqui nos comentários quem que você quer que participe aqui da nossa resenha, né? Agora, o Dinamite, queria falar com você e com o Canhota também. Campeonato Carioca. O que era o Cariocão para você na época que você jogava no Vasco? E o Gerson na época que passou pelo Fluminense, atuou pelo Flamengo, pelo Botafogo. O que era o Campeonato Carioca para vocês? Começa você, Canhota. Campeonato Carioca, naquela época não tinha brasileiro. Era o campeonato, os campeonatos estaduais, no caso, Carioca, e depois, terminado o Campeonato Carioca, tinha o Rio e São Paulo, e depois a gente viajava. Ou pelas Américas ou pela Europa. Quando você voltava, aqui no Rio, por exemplo, já estava na terceira rodada do Campeonato Carioca. Era assim. Então era Taça Guanabara e Campeonato Carioca. Era assim. Então... E a importância. E aí, de repente, no meio disso aí, eles armavam uma seleção paulista contra Carioca. Tinha essa história toda. Mas, normalmente, a gente jogava os campeonatos e ia embora. De repente a gente se encontrava lá fora, no México, ou na Europa, ou aqui nas Américas. México, aí vinha América. Excursões, né? Excursão, encontrava com Palmeiras, com São Paulo, com Vasco. A gente fazia torneio Herrera, Tereza Herrera, lá na Espanha. Fazia
torneios Ramon de Carranza. Exatamente. Então você fazia a América Central, por exemplo, você pegava lá Costa Rica, Nicarágua, você ia jogar para ali. E embora ia subindo, para México, aí de repente uma fronteira daquela esbarrava para jogar nos Estados Unidos também. Quer dizer, isso tudo, você fazia isso. Eu achava mais interessante. Achava mais interessante. Por quê? Porque você juntava todo o Brasil jogando junto, quase um campeonato brasileiro, estou dizendo nesses campeonatos, nesses amistosos, e depois você levava tudo isso para a Europa ou para as Américas, para fazer lá fora. Hoje não, você tem o Campeonato Carioca, que infelizmente não é aquele antigo, você não tem o torneio início, o Roberto deve ter jogado, claro que jogou torneio início, bancado pelo Jornal dos Esportes, que você apresentava o seu time que ia disputar o Campeonato Carioca no torneio início, que começava 8 horas da manhã, terminava 8 horas da noite, todos os clubes, quando empatava ia para pênalti, quer dizer, então se apresentava aquilo tudo. Depois todo mundo conhecia, né, a base, o aspirante, aquela história toda. Isso era importante, uma outra época. Com certeza. Eu acho que não volta mais, uma época bem interessante, que o Maracanã tinha a geral. E hoje já não é mais o Maraca, hoje é Maracanã. E São Paulo, que não tinha o Morumbi. Tinha só o Pacaembu, exatamente. É isso. Olha quantas coisas interessantes o Canhota falou, o Roberto vai entrar no papo também. A primeira coisa, os times eram testados contra times de fora do Brasil. Você tinha embates lá na Europa contra equipes de fora do Brasil. Uma outra coisa, não existe essa coisa, a galera acha que o futebol começou agora. Campeonato Carioca era de uma importância, talvez a maior importância de um torneio nacional. O importante era vencer o Campeonato Carioca. Não tinha Campeonato Brasileiro e tal, tinha algumas taças. A importância era do Campeonato Regional. Ô Roberto, vê o Carioca hoje da forma que está, assim, os times fazendo pré-temporada, né, metade do campeonato jogando com a garotada, coisa e tal. Mas você vê uma coisa, os Flamengo, né, e Fluminense estão fazendo pré-temporada no Campeonato Carioca. Isso aí. E Vasco e Botafogo fazendo a pré-temporada para se ajustar para a Série B. Então hoje, o Campeonato Carioca, infelizmente, é ajuste para o campeonato principal, que antigamente não era. Sim, com certeza. Ô Roberto, isso te entristece e você tem grandes memórias, com certeza, do Cariocão, não tem? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que o Gerson colocou bem. O Carioca, para a gente, era, vamos dizer, campeonato com todo o charme, com a rivalidade, né, muito direta dos clubes, né, uma tradição. Eu lembro, assim, o meu período foi de 73 para 74, 73 a 74 já como titular no time do Vasco. Então, joguei esse período. Eu não cheguei a jogar do aspirante, assim, eu não peguei aspirante no Vasco, entendeu? Então eu fui mais uma geração mais para frente. Mas o Campeonato Carioca, cara, era uma rivalidade, um negócio tão gostoso de jogar, uma competição, entendeu? E tinha um históricozinho, assim, eu estou falando do meu período, assim, dos meus confrontos contra Fluminense, Flamengo e Botafogo, né? Então, isso está aí, está para provar. Nesse período, 73 até os anos 80, pô, a gente, Vasco dificilmente ganhava do Fluminense, era uma dificuldade a gente vencer o Fluminense, cara, muito difícil. No clássico, acho que o Flamengo, até pela rivalidade, assim, aquele negócio do confronto, havia vitória de um lado, do outro, o Vasco teve equipes boas. Até naquele troca-troca do Horta, aí, quando o Fluminense, que tinha uma grande equipe, ele mandou para o Vasco Zé Mário, Abel, Marco Antônio, numa troca pelo Luiz Carlos. Então isso, vamos dizer, igualou um pouco mais a competição, mas sempre
sempre me emocionou muito jogar esse clássico, Vasco Fluminense, Vasco Botafogo, Vasco e Flamengo. Então, o campeonato para mim carioca foi não só o mais charmoso, mas até em comparação ao brasileiro, a rivalidade era muito mais acirrada, aquela coisa do Maracanã lotado, como se falou, o antigo Maracanã com Geraldino. Pô, tinha situações assim no Maracanã da Geral que emocionava a gente, cara, que eu olhava a Geral assim, pô, lotada. Assim. E tem até uma passagem assim na minha carreira, eu sempre quando terminava o jogo, que ia dar uma entrevista no final do jogo, né, e quando eu ia descendo ali as escadas para ir para o vestiário, eu olhava na Geral, e a Geral estava cheia ainda, os torcedores ali e tal, aquele negócio todo, e eu sempre vi uma garota na Geral, na direção, né, do túnel ali do Vasco, ali uma garota na Geral, e eu pensando comigo, né, porra, uma menina na Geral e tal, não sei o quê. Então, vi uma vez, duas, três, e um dia, cara, no meu aniversário, né, eu tive a surpresa de receber lá em São Januário essa menina que ficava na Geral, levou um bolo para o meu aniversário. Lá em São Januário nós cantamos parabéns e tal, e depois, nos anos seguintes, essa mesma menina chegou a ir na minha casa várias vezes no aniversário das minhas filhas, tinha tudo, sabia da minha vida, das minhas coisas e tal. Então, uma relação com o torcedor muito próxima, né, cara, de você sentir principalmente essa coisa do Maracanã. Eu sempre falo, né, com uma lembrança, e até com emoção do Maracanã, porque a gente tinha uma sensação de que você estava praticamente dentro de casa. Eu lembro que eu entrava no Maracanã para um jogo, meu coração estava a 120 por minuto, porque você fazia o aquecimento, você estava naquele clima de subir aquela escada, ir para o lado da sua torcida. Então eu sentia o meu coração acelerado, mas quando eu voltava para o meio do campo, começava a bater a bola, meu coração voltava para o normal, eu ficava, super bem, ia para o jogo, fazia sempre grandes jogos. Então essa relação, principalmente com o Maracanã, que era uma coisa realmente fantástica, e com os torcedores, né? Tanto o torcedor do Vasco e ali, os torcedores dos adversários. Então sempre foi muito bom estar no Maracanã. E um outro detalhe importante, que hoje, infelizmente, a gente não tem. Olaria, Madureira, São Cristóvão, Bom Sucesso, Campo Grande, você tinha que ir lá. Não era Maracanã, não. Não era São Januário, não. Você jogava, mas tinha que ir lá. Na casa dos pequenos. Exatamente. E outra coisa, não era... E não era fácil, não. Não era fácil. E outra coisa, a cerca era uma cerca, um alambrado. Não era alambrado, era uma cerca. Os caras ficavam debruçados, os torcedores, debruçados assim, ó. Você pegava a bola para bater o lateral, o cara te puxava pela camisa. Aí chegava lá, tu tinha que jogar pra caramba, porque os times eram excelentes. E dali no final do ano, a galera, os 4 chamados grandes, iam lá e buscava a galera principal. Sempre teve isso. Era dificílimo o campeonato carioca, exatamente por isso. Porque você tinha que enfrentar os chamados pequenos no campo deles. E aí a coisa era complicada. E aí, galera, é o seguinte, né? Você vê outra coisa que a minha geração fala, não, produto, marketing, né? Qual é o marketing maior do que ter um Maracanã absolutamente lotado, com grandes jogadores? Olha esse produto, né, que a gente tinha, que a gente não tem mais. Todo domingo, no clássico, como o Roberto estava colocando, era de 80 mil para frente. 80 mil para frente. Isso aí. E 80 mil estava vazio, hein? É verdade. Hoje não cabe nem 70. Hoje, você chega no Maracanã, até os clássicos, é simples, é um negócio simples, não é aquilo que era. E outra coisa, a galera chegava cedo para ver o aspirante, ou para ver o juvenil. O juvenil, Preliminar, às vezes, era de juvenil. Isso é verdade. Tem muita preliminar. Exatamente. Eu também. Então, e a galera toda lá em cima, lotado aquilo.
era outra coisa. Outra coisa, era o Campeonato Carioca. Deixe seu comentário, por que o Cariocão virou o que virou, por que a gente não consegue mais lotar o Maraca com grandes clássicos, né? Muitos times com dificuldades nesse momento. Por quê, cara? Deixe seu comentário aqui se você tem saudade do antigo Maraca. Esse é o Canhota e Cantarelli com quem? Escreve aí quem que você quer que esteja aqui também no nosso papo, como hoje gentilmente está presente aqui o grande Roberto Dinamite. E dê o seu like na nossa live também, beleza? Vamos só palpitar sobre os jogos do fim de semana, né? Estamos na reta final aqui dessa nossa estreia, muito bacana, inclusive. Os fim de semana temos, começando pelo Vascão da Gama, amanhã, né? Enfrenta a equipe... Tá difícil, né, Roberto? O Vasco enfrentando o Bangu, né? Precisa vencer para continuar com chance aí de seguir à frente. Como é que você está vendo esse início? É uma reconstrução, né? Um início de trabalho, Marcelo Cabo chegando, alguns jogadores. Como é que você está vendo esse Vascão aí, Roberto? Como você colocou, é um reinício, né? E todo reinício você tem as coisas boas, as coisas ruins, você tem que melhorar, você tem que conciliar as pessoas, entendeu? Então, eu estou torcendo para que o Vasco consiga, diante do Bangu, um bom resultado, que eu acho que a razão maior do futebol e dos clubes é essa, é ir para campo, é buscar fazer o seu melhor. Então, eu espero que o Marcelo consiga, né, encaixar o time do Vasco. É claro que a gente tem esse problema hoje, que é um problema fora da curva, que é o problema da Covid, está aí, que está atrapalhando o time, de você escalar o time ideal, um jogador aqui, outro ali, mas eu acredito que ele vai conseguir ter esse equilíbrio necessário e o Vasco vai precisar, do meu modo de ver ainda, é claro que chegaram alguns jogadores agora, mas o Vasco precisa desse setor de meio campo, um cara de ligação, o Benítez saiu, precisa um cara para se aproximar um pouco mais do Cano, precisa de jogadas pelas laterais, entendeu? Então, eu estou torcendo para que o Vasco entre nesse grupo aí para continuar na briga. Nesse jogo contra o Bangu é praticamente decisivo. Então eu espero que o Vasco faça um bom jogo, e a tendência, e aí eu espero que possa ser essa regularidade de manter a mesma equipe para que o Vasco consiga ter o conjunto que, por exemplo, o Fluminense tem e outras equipes têm, como o próprio Flamengo, para que as coisas possam realmente acontecer. Estou torcendo muito pelo Vasco. Com certeza. Aí, Canhota, já te aproveito para perguntar sobre o Botafogo. Joga no domingo contra a Portuguesa também. A Portuguesa está lá em cima, confronto direto. Aí, como é que você está vendo o time do Fogão aí? Eu vi o time da Portuguesa jogar, eu gostei muito. Bem ajustado, bem armado. Não fica com medo, vai para dentro. Se defende, mas vai para dentro. Agora, o time do Botafogo tem que reagir muito. É como o Roberto está colocando. Mesma coisa é o Botafogo. Tem que reagir. E outra coisa, o problema maior está essa discussão aí, né? De o Babi vai sair, vai não sei quem, fez acordo. Eu achei um absurdo fazer esse acordo. Bom, mas é melhor um mau acordo, mas liberar o cara para não passar ruindade para os outros. Esse, como é que é o nome dele? Calu. Ainda tiveram que fazer um acerto com ele e ainda vai levar 1 milhão e não sei o quê. Quem contratou o Calu, hein? Essa aqui é a grande pergunta. Então, por essas razões todas, o Botafogo está passando esse sufoco todo. E ainda está na iminência de perder o seu, de repente, principal jogador, principal atacante, que é o Babi. Tá aí, vai, não vai, volta. E a cabeça do cara, como é que fica? Para um jogo tão importante tá como esse. Com a cabeça em outro lugar, né? Esse aqui é o problema. Então, eu não sei como é que eles vão manobrar isso lá dentro, né, do Botafogo. Mas tem que... A cabeça do cara é um vulcão, que ele naturalmente, saída dele, ele vai ganhar mais. Muita gente vai ganhar, mas ele também vai ganhar. E ele fica nessa, um pé lá, um pé aqui. E o Botafogo precisa dele com os 2 pés aqui, para fazer os gols necessários para sair desse sufoco. Com certeza. Falando agora sobre o próximo jogo da rodada, segunda-feira tem Flamengo e Madureira. O Madureira é o único invicto do Campeonato Carioca. Olha só, ainda não perdeu, só o Madureira não perdeu
na competição. E o Flamengo é o favoritaço aí de todos para o título da competição. Pergunto para o Roberto. Ô, Roberto, vai ser fácil assim para o Flamengo ganhar um Carioca ou não? Quando chega na parte final ali, e mesmo os times estando um pouco abaixo, a parada iguala, hein, Roberto? O Flamengo tem, claro, um time melhor, né? Então a volta desses jogadores considerados titulares, eu acho que é importante dentro da competição, apesar que o Madureira e essas equipes consideradas menores, em razão de ter feito uma preparação, vamos dizer, melhor, ou ter tido um tempo maior do que as consideradas grandes, né, que deram férias e estão voltando aos poucos. Então, acho que é aí que está fazendo a diferença dentro da competição. Entendeu? Então, o Flamengo empatou, acho que recentemente, com o Boa Vista. Essa equipe, o Nova Iguaçu, consegue fazer bons jogos. Então, eu acho que vai ser um jogo bastante difícil, cara. Em razão de que, nesse período que eles tiveram, vamos dizer, de preparação, eles estão mais entrosados. A Portuguesa conseguiu um resultado excepcional contra o Vasco. Por quê? Porque a Portuguesa, como o Gerson falou, tem jogadores de velocidade e, ao mesmo tempo, é um time, vamos dizer, mais encaixado nesse primeiro momento da competição. Então, o desgaste é menor, porque as pessoas, as peças se conhecem, se entendem, e os outros times, mesmo sendo grande, entendeu? É um jogador que entra, o outro que não está adaptado ainda ao esquema, que não tem um ritmo, e acho que sequência e ritmo de jogo é fundamental. Então, eu acho que é aí que está sendo a diferença dessas equipes hoje consideradas menores, onde quem está conseguindo, Flamengo e o próprio Fluminense, conseguiram aí se manter um pouco mais à frente lá em cima, mas a dificuldade de Vasco e Botafogo está em cima disso. Com certeza, é a opinião do Roberto. Agora, tem um último jogo da rodada. É aquele jogo assim, não tem explicação depois do jogo, né? Fluminense e Macaé. O Macaé é lanterna do campeonato, assim, lá embaixo. O Fluminense tem que ganhar o jogo, hein, Cama? O Fluminense tem que ganhar o jogo, tá? Deu lá uma acertada. Ele entra primeiro com uma molecada, aí 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos do segundo tempo, tira os 3 moleques de frente, mete mais 3 que vão pro jogo. Eu só acho que o meio do campo peca. O Fluminense peca um pouco, porque não aciona com rapidez essa molecada de frente. Molecada que é jogo, tecnicamente é muito boa, né? Agora, o problema todo, o Nenê, por exemplo, ele, como um terceiro homem do meio do campo, eu acho ele muito útil para lançar essa molecada. Aí, de repente, quebra, como no último jogo. Tira o Nenê, bota o Ganso, cai. Se o Ganso domina e toca, ele sabe fazer isso. Agora, quando a bola bate no pé dele, ele olha para lá, toca para cá, bota para lateral, bota para o zagueiro, aí não serve, porque cai tudo. Aí o que os moleques fazem? Vem aqui para buscar a bola para levar para lá. Aí é prejuízo. Então o Fluminense tem que ajustar isso, no meu modo de ver, né? Com certeza. Quem contratou? Como é que é o nome dele? Quem? Egídio? Egídio. Quem contratou o Frazão? Dá o seu like aqui no nosso programa, cara. Dê o like. Quanto mais likes a gente tiver, aparece para mais gente. Quem você quer aqui conversando com a gente sobre o futebol atual, sobre a carreira, deixa aqui embaixo nos comentários também. E se inscreva no canal, ative o sininho se você ainda não é inscrito aí para receber as notificações, beleza? Agora, para nossa reta final, Roberto, eu quero saber de você o seguinte. Flamengo tem o melhor elenco do Brasil há alguns anos. O elenco está envelhecendo. Já tem 6 jogadores com mais de 30 anos de idade. O Willian Arão, que não tem 30, mas tem 29. Então, o elenco está envelhecendo e tal. O Grêmio está gastando dinheiro. Levou o Rafinha, tá aí o Douglas Costa. O Atlético Mineiro também investindo para correr atrás do Flamengo. E tem o Palmeiras, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. O Flamengo ainda é o melhor elenco do futebol brasileiro e é o favorito para o Campeonato Brasileiro, ou esse ano tende a parada a dar uma igualada aí?
Cara, primeiro eu não acho que com 30 anos você está estudando para jogar futebol. Acho que 30 anos para mim foi a fase top, assim, que eu me sentia um jogador mais completo, um jogador para correr certo, mais certo, né, do que errado. Então acho que 30 anos é uma idade muito legal, muito boa para qualquer jogador. É claro que quem joga no meio e tal, tem um desgaste maior no meio campo, mas eu acho que você adquire uma qualidade maior de técnica, de saber correr certo, de ter os atalhos, entendeu? Então acho que com isso você faz a bola rolar, a bola jogar. O Flamengo tem de diferente, o Flamengo tem diferente, ele não tem um jogador, tem 2, 3, 4 jogadores, principalmente 5 jogadores no setor de meio campo e ataque, que são muito qualificados, são jogadores que com muita técnica, são jogadores que estando bem fisicamente e existe um certo entrosamento com esses jogadores e com isso fez do Flamengo competitivo, fez do Flamengo campeão e hoje, se ele continuar dentro desse padrão ou dentro dessa linha de pegada, de botar o time para jogar, esse time considerado titular, é claro que tem outras equipes também que vão estar brigando, mas ele continua tendo uma pequena vantagem com relação aos outros. Apesar que você colocou Atlético Mineiro, Palmeiras, próprio Grêmio, o Inter, que chegou onde chegou, entendeu? Aí você tem uma outra característica que foi o próprio Fluminense, que o conjunto, todo mundo pegando junto, dentro do brasileiro chegou a uma colocação relativamente boa. Então o que eu vejo hoje é você trabalhar isso no aspecto coletivo, e você ter esse jogador, mas também ter um jogador de velocidade, ter um bom finalizador, você ter um meia de ligação, um cara que faça essa função de chegada, né, para municiar o ataque, entendeu? A diferença que faz o Flamengo hoje é que ele tem isso. Ele tem isso e tem, tipo, 2 jogadores quase na mesma posição, somente no setor de ataque. Mas eu acredito muito também nesse outro aspecto, que é o trabalho do conjunto, do time que consegue jogar mais tempo juntos. E aí, Canhotinha? Eu acho exatamente isso que o Roberto acha. Eu ainda acrescento uma coisinha aqui. Essa base que o Flamengo tem, que jogou até então, antes do Flamengo entrar com o seu principal time contra o Bangu, na rodada passada, esse time pegou em alta e deixou em alta. Essa molecada toda que o Roberto citou, fez com que o Flamengo o nível técnico não caísse. Ficou lá em cima. Então, praticamente, o time do Flamengo tem um time pronto para entrar. Foi esse que estava jogando aí, antes do Flamengo entrar contra o Bangu com o time principal. Então, eu acho que o elenco do Flamengo, mesmo o principal está com 28, 29, 30 anos, acho que ainda tem uns bons anos pela frente e mais essa base. Eu acho que essa base não vai deixar essa maioridade se esticar muito. Porque começa a pressionar, aí sai um, entra outro, de repente você não pode mais tirar o moleque, e aí o que você vai fazer? É a renovação automática. Com certeza, a opinião do Gerson, a opinião do Roberto Dinamite. Esse é o Canhota e Cantarelli com quem? Dê o seu like aqui se você gostou do primeiro programa, dê o seu like, deixe seu comentário, quem que você quer ver aqui pra gente trocar uma ideia sobre futebol. Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. 3 nomes mais citados, Roberto, Zico e Rivelino, e o Roberto esteve aqui com a gente hoje. Roberto Dinamite, muito obrigado pela participação aqui no nosso novo quadro no canal Canhotinha 70. Foi sensacional conversar com você sobre futebol. A gente poderia ficar horas aqui, né, ô Canhota? É verdade. Né? Poderíamos ficar horas aqui relembrando os grandes clássicos, os recordes do Roberto. Mas essa participação dele aqui já foi sensacional. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, cara. Para mim é uma honra estar falando com essa figura ímpar do nosso futebol.
né, que é o Gerson, porque eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Ele não lembra porque eu era garoto, mas cheguei a jogar muitas vezes, algumas vezes contra o Gerson. Então, eu que tenho que lembrar, ele não vai me lembrar de mim de carreira, coisa nenhuma, né? Mas, e hoje convivendo com o Gerson, cara, assim, mais próximo, mais perto, nada modificou, porque no sentido, é aquilo que eu via do Gerson, da pessoa, do caráter, sabe, do cara verdadeiro, do cara que fala, que pensa, que sente, entendeu? Do talento do jogador que foi, entendeu? E do grande mestre que é para todos nós. Então eu tenho a humildade de estar ali aprendendo sempre com ele, dentro do campo. Eu já olhava, já via lá, cheguei a ver nos anos 60, 67, 68 e tal. Então, e depois ele em outras equipes, né, no próprio Fluminense, depois São Paulo e tal. Então é isso. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês, uma honra participar desse programa, entendeu? Falar um pouco da minha vida, da minha trajetória, agradecer o carinho dos torcedores, agradecer o carinho de todos vocês e vamos estar juntos aí, se Deus quiser, por muito tempo ainda, que as pessoas se cuidem, principalmente nesse momento ainda da pandemia. Com certeza. Gerson, valeu, fera. Valeu, Roberto. Valeu, mestre. Você sabe que isso tudo que você falou de mim, a recíproca é verdadeira. Eu sei, você sabe disso, respeito, né, que eu tenho por você, pelo jogador que você foi, pelo homem que você é, pelo chefe de família que você é, pelo companheiro que você é. Então, o canal aqui está sempre à sua disposição, tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Estamos juntos sempre. Muito obrigado. Obrigado. Show de bola. Galera, é o seguinte. Fala, Roberto. Agradecer mais uma vez. Hoje, pelo menos, hoje eu empatei com o Gerson. Empatei no sentido de poder falar. O Gerson é bom na comunicação, entendeu? Mas o que eu sinto, assim, que eu fico feliz com tudo isso, sabe o que é, cara? Eu até me emociono porque assim, é uma troca de carinho, de respeito, de admiração. É verdade. E como ele falou, eu tenho consciência do que eu fui e ouvi do Gerson, que para mim foi um dos maiores jogadores do futebol, e um caráter, um homem, um pai, uma pessoa do bem, entendeu? Isso para mim é motivo de muito orgulho, pode ter certeza. Gerson, eu tenho o maior orgulho de hoje estar fazendo parte do nosso trabalho na rádio, mas de estar hoje falando com você, cara. Eu jamais poderia imaginar que isso iria acontecer. Então fica aí o meu carinho, meu muito obrigado, te desejo muita saúde, muita paz e sucesso cada vez mais, meu amigo. Valeu, você merece. Valeu, eu que tenho que te agradecer. Um beijo para você. Valeu, obrigado. Seguinte, galera, não tenho nem roupa pra estar aqui, eu vou sair rapidinho de fininho, porque senão daqui a pouco eu vou chorar aqui, cara. Dois monstros do futebol internacional, Roberto e Gerson Canhotinha de Ouro. Curtiu esse nosso novo quadro, Canhota e Cantarelli com quem? Eu pego essa rebarba aqui, deixe seu like, mande seu comentário, quem que você quer ver aqui, cara, e fale um pouco sobre esse momento aqui, duas feras do futebol mundial, enfim, né, que são parceiras e admiradores mutuamente aí um do outro. É isso, galera. Mais um quadro aqui no canal Canhotinha 70. Tamo junto, valeu!